Salve, salve, amigos! Estou chegando na área com o noticiário do Vasco desta quinta-feira, 1º de agosto, virando mais uma página nesse ano de 2024. E vamos que vamos, te mantendo bem informado. Olha você, meu amigo ou minha amiga que está chegando agora, não esquece de dar aquela fortalecida no canal, viu? Deixa a sua curtida aí embaixo, compartilhe e ajude a nos mantermos no ar. Se inscreva ou vire um membro oficial do Detetives Vascaínos. Bom, nesse boletim de hoje eu vou focar nesta oscilação que o Vasco vem vivendo. Já são 3 jogos sem saber o que é uma vitória e o que é pior, atuando mal. E a pressão aumenta a cada dia e com ela escancara a realidade de que o Vasco precisa de mais reforços para ontem. Enquanto isso, o técnico Rafael Paiva tenta dar as suas explicações sobre a má fase e promete que logo logo isso vai passar e espera que contra o Bragantino no próximo sábado isso se torne realidade. Porque o que vimos ontem diante do Atlético Goianiense é realmente para se preocupar, né? Portanto, vou desenhar para você todo esse cenário que vem se formando no clube e passar também algumas informações de bastidores e também do Bragantino, nosso próximo adversário, que já está aqui no Rio, viu? Então me acompanha até o final. Bom, então vamos lá, né? O Vasco já se encontra no Rio, onde tenta encontrar as explicações para a instabilidade que vive na temporada. Mais uma por sinal. Ontem, diante do Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, a equipe se livrou de ter a classificação para a próxima fase ameaçada já no primeiro tempo. Tamanho foi o domínio do time goiano. Em campo, um time atordoado, andando e assistindo o adversário controlar a posse de bola, tomando conta do jogo e infernizando a área cruzmaltina. Se não fosse a sorte aliada à má pontaria deles e a estrela do Verrete, a Vaca já teria ido para o brejo há muito tempo e o próximo jogo em São Januário seria um mero amistoso. Atuação que nos fez lembrar aquelas trágicas diante do Criciúma e do Flamengo. A diferença é que naquelas oportunidades, os adversários conseguiram traduzir em gol o domínio em campo. E agora o time se fecha e tenta unir forças para sair dessa zona instável, até porque no Brasileirão o Vasco estacionou nos 23 pontos e os times que vêm embaixo estão crescendo. A gordura vai queimando e daqui a pouco, se seguir não pontuando, a famigerada disputa contra o Z4 vai voltar. O técnico Rafael Paiva, por exemplo, vai tentando na base do diálogo e da confiança ajeitar a casa. Ontem, após a coletiva, ficou visível que o treinador media bem as palavras e pontuava a esperança que as coisas vão se ajeitar. Na visão do treinador, a falta de tempo de treinar em casa e a sequência de jogos fora prejudicaram seu trabalho e impediram os atletas evoluírem em campo. Porém, reconheceu que o Vasco precisa de uma nova resposta, de uma nova sequência positiva para respirar na temporada. Ao ser questionado sobre essa oscilação, deu suas explicações e preferiu não culpar o lado individual da equipe. Considera que o problema está no coletivo. Então, ouça aí. A gente tem trabalhado mais nos vídeos do que no campo, né? Então a gente pegou uma sequência aí muito dura, muito difícil, com 4 jogos fora, que a gente não tem conseguido, com o time que vem jogando mais, ir a campo para trabalhar, né? Então a gente tem trabalhado muito mais, alguma coisa muito mais pontual ali no campo do que conseguir realmente dar o treino que a gente gostaria, né? E a gente tem a adaptação de 4 jogadores que vieram na janela agora, né? Então a gente está, por mais que a gente já conheça todos eles, mas a gente precisa conhecer eles dentro do contexto da equipe, né? Então a gente fez ali uma primeira perna quando eu cheguei, né? No sentido de jogos que a gente tinha um grupo, a gente encontrou uma equipe, uma forma de jogar e agora a gente está se reestruturando, né? Com 4 jogadores novos chegando. A gente está tentando mantê-los ali fisicamente no melhor nível possível, então é uma readaptação. A gente está tentando ver a forma de jogar, de encaixar os jogadores e a oscilação é isso, né? A oscilação passa muito por isso também e eu tenho certeza que a gente está se encontrando, a gente vai se encontrar nos próximos jogos. Era importantíssimo a gente estar muito vivo para o jogo em São Januário e eu acho que isso foi o ponto positivo também da gente conseguir estar vivo lá, a gente está se conhecendo melhor aí com os jogadores e a gente vai passar por esse momento ruim aí. Eu acho que o nosso problema é coletivo, né? Não é individual. Coletivamente a gente não vem se encontrando nos jogos, é isso, a gente está no momento de readaptação, né? São 4 jogadores novos, a gente está colocando para jogar, o Emerson jogou o último jogo, o Coutinho já iniciou os últimos 2 jogos, Alex já tinha entrado um pouquinho contra o Atlético, entrou agora, o Souza entrou um pouquinho hoje, né?
Então a gente está tentando encontrar a melhor liga de novo ali, o melhor caminho para tentar colocar esses jogadores para jogar. A gente não tem dúvida, o Payet voltando agora também, realmente é uma readaptação. É que no Brasil os jogos são muito duros, né? Você não consegue respirar em nenhum momento, porque todo jogo é muito difícil. Você não consegue sobrar em nenhum jogo, né? Então todo jogo é muito disputado, é muito difícil ter goleadas aqui no Brasil, né? É muito raro, porque a competitividade é muito alta, né? Então a gente está tentando aí com o carro andando a gente se equilibrar, se reorganizar, mas eu não tenho dúvida que a gente vai buscar o caminho de novo e a gente vai conseguir dar a liga que a gente gostaria e a gente vai voltar a ter uma sequência boa aí de novo. Olha, já passou da hora mesmo do Vasco voltar a pontuar, né? Não sei se é só problemas aí de falta de treinamento, porque o Vasco tem enfrentado times também que estão em outras competições paralelas e pegando essa mesma falta de tempo. O Grêmio mesmo foi um exemplo, jogou quinta-noite diante do Corinthians e domingo já estava lá em Chapecó, numa viagem cansativa para fazer aquela partida. Acho que a situação do Vasco é dos jogadores voltarem a competir, mostrar aquela intensidade que era quando o próprio Rafael Paiva assumiu o grupo. Ali o time se doava o tempo inteiro, né? Hoje temos visto uma queda de produção, lado físico, pode ser, mas precisa dar aquela liga novamente, né? E para esse jogo de sábado contra o Bragantino, o Vasco segue enfrentando dificuldades. Não vai ter aí o Matheus Carvalho e o Paulo Henrique suspensos. E ainda tem a situação do zagueiro Maicon para ser avaliada. Então o jogador foi para Goiânia, mas não estava 100%. Houve um entendimento de preservá-lo, já que o problema na coxa não é brincadeira. E se ele ficar de fora, provável que o Rojas volte a ocupar o seu lugar. Para a vaga do PH, a princípio, o Pumita deve ser o escolhido, né? Já pro do Cocão, o pai vai ter aí o garoto JP, o Esforça, o Zé Gabriel, que não foi relacionado ontem, e até mesmo o Souza. Porém, o Souza está sendo colocado aos poucos. Não sei se o Rafael o colocaria desde o início nesse jogo. Tenho dúvidas quanto a isso. Grande expectativa é se, para essa partida, o técnico optará pelo francês Payet desde o início. Ele tem entrado aos poucos, participado bem, e não seria surpresa vê-lo jogando logo de cara. A questão é se vai colocar ele e o Coutinho atuando juntos desde o início, né? Ontem, pela primeira vez, essa situação ocorreu, mas no decorrer do jogo, e não foi por muito tempo, já que o Coutinho ficou poucos minutos em campo após a sua entrada. Mas é uma possibilidade real. O David não anda muito bem, e como o time não vem vencendo, mudanças são passíveis de acontecer. Há de se ver também a questão médica, né? Além do Maicon que eu já falei, ontem o Piton sentiu uma lesão na panturrilha esquerda durante o segundo tempo, acabou seguindo no jogo. Na saída do estádio foi visto mancando, apresentando certo incômodo. Então convém aguardarmos aí o último treino de amanhã para confirmar se todos esses jogadores aí estarão ok para a partida de sábado. E o jogo de ontem, meus amigos, escancarou mais uma vez a necessidade de reforços. A gente sempre vem batendo nessa tecla aqui, que só Coutinho e companhia não adianta. O Vasco tem setores carentes e que precisam de novas peças. A própria zaga é um exemplo disso. E o ataque também. O Vasco tem até o início de setembro para trazer esses jogadores. Muitos perguntam se estão no mercado. As informações dos bastidores do clube é que contatos vêm sendo feitos por um zagueiro e um ponta. Isso já é uma coisa clara. São posições definidas. A questão é que o Vasco hoje não tem aqui, ó, faz-me rir, né? Para executar os altos investimentos. Adquirir jogadores em definitivo. São muitas dívidas que a SAF contraiu por conta da gestão da 777 e para dar um passo desse, ou se endivida ou foca na criatividade para buscar novas peças. E é o que o diretor Marcelo Santana e o Pedrinho devem seguir. E por conta disso, o mercado fica mais estreito. Você trazer um bom jogador a baixo custo ou só pagando salário é complicado. Até consegue, mas na maioria das vezes são jogadores encostados ou desconhecidos. E hoje o perfil do Vasco não é buscar apostas, mas sim priorizar jogadores que possam dar um feedback rápido a essa equipe. O Campeonato Brasileiro acaba em dezembro. Você traz uma aposta, ela se adaptar, acabou e nada acrescentou. Ainda perde dinheiro. Então, tem que ser o tiro certo e são esperadas aí novidades em meados de agosto. A torcida vem cobrando aí maior agilidade com base no que o próprio Marcelo Santana falou na sua apresentação aqui no Vasco. Quando ele foi apresentado, ele reconheceu que a equipe precisava ser reforçada, né? Segundo o dirigente, naquela ocasião, eles já tinham mapeado alguns reforços e que em breve a torcida iria ter novidades. E ainda frisou que boas novidades, por sinal, né? Na visão do dirigente, o Vasco precisa de jogadores que ajudem a elevar o nível do Vasco, não que apenas
completem o plantel, indo de encontro com o perfil do jogador que eu acabei de informar que o Vasco tenta. Há um entendimento do clube, tanto da comissão técnica quanto dos dirigentes, de que o elenco precisa sim de correções para qualificar o Vasco nesta temporada, já que com a 777 se gastou muito, mas com baixa qualidade nas contratações. Quer um exemplo? O atacante Cleiton. O Vasco investiu horrores na contratação de um jogador que aqui no Brasil era comum, nunca havia atuado em equipe grande. Lá em Portugal, comia a bola, e hoje ele retorna a Portugal emprestado pelo Vasco ao Rio Ave, porque aqui foi pouco utilizado e quando foi, não deixou boa impressão. Ou seja, um dinheiro mal empregado e que hoje está fazendo falta. Bom, antes da gente terminar, vamos dar uma pincelada rapidinho no Bragantino, nosso adversário de sábado, meus amigos. O time vem aí também de 2 derrotas, uma pelo Brasileirão, jogando em casa contra o Fluminense, e outra ontem pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E por lá, o técnico Pedro Caixinha, o português, vai tentando se virar com os problemas que tem enfrentado. Neste momento, por exemplo, o time paulista tem 5 jogadores, sendo 4 titulares fora da equipe por conta de problemas médicos. E não há uma previsão dessas peças retornarem de imediato. São eles os zagueiros Eduardo Santos e o Pedro Henrique, o lateral esquerdo Juninho Capixaba e o atacante Eduardo Sacha. Isso sem falar no lateral direito Andrés Hurtado com uma lesão na coxa direita. De qualquer forma, o técnico português segue otimista e acredita que com o grupo que tem possa reverter o resultado. E o foco na partida contra o Vasco já começou, hein? Após a derrota lá em Curitiba, o time já se encontra no Rio de Janeiro, onde hoje fez um treino no CT do Flamengo, em Vargem Grande. Amanhã pela manhã, a equipe treina no CT do Fluminense, ali coladinho ao CT do Vasco. Então, vamos aguardar, porque eles estão aí com bastante confiança. Mas é isso aí, meus amigos. Essas são as informações do dia de hoje sobre o Vasco e sigo atento aqui em busca de mais novidades. Meu muito obrigado, grande abraço e até a próxima.